Então aqui são os mosaicos que a gente fez, trabalhamos nele o segundo semestre inteiro. A gente pegou eles de imagens de igrejas da Idade Média. Então, com várias imagens de animais e formas principalmente, cada um poderia escolher o que quisesse. Muito Aqui bem. foi nossa época da nossa primeira época de história, que foi Grécia e Roma Antiga, onde a gente fez sandálias romanas e pintamos várias aquarelas a respeito de tudo. E aqui vocês... Aqui ainda a parte de Roma, onde a gente falou sobre Júlio César, como o Império Romano surgiu e como ele caiu também, né? Aqui são estandartes romanos que a gente fez, aqui em classe. Aqui temos imagens do nossos treinos de circo, apresentação anual, passeio para o Pico de Jaraguá, viagem de classe, carnaval e festa junina. Da viagem tem mais coisa para lá, vou falar melhor lá. Aqui nossa última época, a época de Idade Média. Última época de história, né? Mais uma época de história, onde a gente estudou a Idade Média em geral, tanto os muçulmanos quanto a parte da Europa e como foram surgindo as cidades na Europa também. A posição da terra, do fio da terra. Nossa viagem foi para Botucatu e Brotas, e lá em Brotas a gente ficou no camping, acampou e estudamos astronomia. A gente viu as estrelas, constelações, muitas outras coisas. A gente construiu também um relógio de sol para poder medir, ver que horas são, né? Aqui são os cadernos de mineral. Ainda na época de história, como eu falei, a gente estudou as constelações, estudamos a esfera celeste, como a rotação do Sol e várias outras coisas. Na aula de artes, a gente trabalhou o tempo inteiro com carvão, fazendo luz e sombra. E o tema que a gente desenhava na aula de artes sempre acompanhava a época. Então, planetas na de mineralogia ali, castelos na época de história. E mais várias outras coisas, como árvores, até ficar forma. Porque na viagem a gente trabalhou também, agora em Botucatu, mineralogia. Então Vocês foram no museu lá? Sim, fomos no Museu da Escola de Tiara e essas pedras nós mesmos que recolhemos numa pedreira de basalto lá em Botucatu. Com essas terras aqui a gente fez esse desenho, pegando imagens de um pôr do sol. E depois a gente aperfeiçoou com giz e mais coisas, mas o principal fundamento do desenho foi a terra mesmo. Que desenho mesmo que a gente fez com a Mayra, de muitas né? Aqui, mais embaixo, são os cadernos de viagem. Todo ano a gente faz um caderno sobre a nossa viagem, fazendo anotações diárias. E mais para baixo tem a época de mineralogia. A gente estudou os vulcões, as formações deles, e principalmente a evolução das pedras, como elas surgiram e como elas se formavam e todo o processo delas. Aqui é a viagem, as fotos da viagem. Em cima, agora também mais trabalhos com luz e sombra, mas agora com coisas como uma esfera ou o próprio quadrado mesmo. Sempre trabalhando essa questão de luz e sombra com carvão. Daí aqui pro lado, imagens da nossa viagem para Botucatu e Brotas, aqui nossa época de física, onde a gente estudou ótica, termologia, magnetismo e acústica. Nossa época de geografia aqui foi onde a gente fez o grande trabalho do ano, que foram os trabalhos sobre os países da América do Sul sem ser o Brasil. Então a gente sorteou os grupos e cada grupo sorteou um país. Eu caí na Colômbia e fiz os trabalhos com meu amigo, né? E fora do trabalho na época, a gente estudou basicamente a América do Sul, nos relevos, né? Cordilheira dos Andes, as planícies e os planaltos. E aqui, nossas aulas de ensino religioso, onde no primeiro semestre o professor contou pra gente várias histórias que nós não temos certeza se são reais ou não.
são mitos. E no segundo semestre trabalhamos mais histórias reais. E tem documentos sobre ela, como a do Tycho Brahe, por exemplo, que foi um astrônomo que perdeu o nariz e continuou vivendo, sempre muito focado no seu trabalho, né? E aqui embaixo, onde na aula de alemão a gente está aprendendo as atividades do dia a dia, coisas que você gosta de fazer, e perguntas, tipo, como, porquê, onde, quando. Na época de inglês, aqui nessas duas fileiras, a gente está aprendendo o Simple Present, presente, passado e todas as variações possíveis dele. Mas aqui em cima são desenhos da nossa época de geografia, né? Aquarela sobre montanhas, trabalhando várias cores também. Aqui é a época de geometria. A gente começou esse ano a usar compasso, esquadro e todos os instrumentos. Então foi a nossa primeira experiência, foi bem bacana, eu gostei bastante. Aqui agora, aqui nesse meio nós temos as colheres, que a gente trabalhou o ano inteiro, desde realmente de um pedaço de um tronco de uma árvore, a gente tirou e fez as colheres que ficaram assim, né? Quem acabou antes do tempo conseguiu fazer uma caixa de som também. Aqui os bichos que a gente trabalhou nas épocas de trabalhos manuais. E a gente passou o ano inteiro trabalhando nos bichos. Tem bichos muito diferentes, desde capivaras a girafas. Tem um zoológico completo. E aqui são os relatórios de leitura, porque assim, todo mês a gente tem como obrigação fazer um relatório. No meio da música, Mas aí tem uma lista e a gente pode escolher. Só que tiveram dois que a gente leu com a classe inteira. Foi o Milão e o Leão, e na época da Roma Antiga, e Viagem ao Centro da Terra na época de Mineralogia. Aqui, nossa época de português, a gente está estudando subjuntivo, conjugando vários verbos, e matemática, onde a gente aprendeu razão, proporção, números romanos e regra de três. E é isso. Tudo isso. Muito bem, agradeço muito as suas explicações. E aqui é a classe do 6º ano, né? Aqui nós temos os pais do nosso Cicerone aqui também. E agradecemos muito, viu? Nós que agradecemos.